Olá, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Limeira, que em 2014 completou 170 anos. A partir de agora, você conhece um pouco mais da história do Legislativo e também do papel dos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira foi instalada no dia 22 de julho de 1844. Sua primeira sessão aconteceu em 7 de janeiro de 1845, com 6 vereadores. Os encontros aconteciam em casas destinadas para as sessões. Foi ainda em 1845 que foi solicitada uma sede própria para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Limeira já funcionou em diversos locais nestes seus 170 anos de atividades. O prédio atual fica na rua Pedro Zacaria, número 70, Jardim Nova Itália. Nos documentos relativos ao ano de 1844, após sua instalação, consta que as primeiras reuniões eram realizadas em casas destinadas para as sessões ordinárias da Câmara Municipal. Por volta de 1845, através de ofício endereçado ao governo provincial, enviado pelo inspetor de obras públicas Manuel José de Carvalho, solicitou-se a construção da Casa da Cadeia, Fórum e Câmara, na Praça José Bonifácio. Como competia às vilas construir este prédio, o governo nada deu. Em 1859, foi feita uma subscrição pelas pessoas detentoras dos recursos para construir o Sobradão, que foi inaugurado em 1856, abrigando a cadeia, serviços municipais, a sala de reunião para a Câmara Municipal e o Tribunal. Posteriormente, a Câmara passou por prédios na Rua Doutor Trajano, no edifício da Caixa Econômica Estadual. Pela Lei 1138/69, foi autorizada a transferência da Câmara Municipal para o prédio Palácio Tatuíbi. Pela Lei 1202/70, situa a Rua Boa Morte, número 135. E depois transferida para a Praça Doutor Luciano Esteves, número 227. A Câmara Municipal de Limeira está aberta ao público diariamente, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3404-7500. A Câmara Municipal de Limeira possui diversas funções, entre elas a legislativa, que atua na elaboração de leis relacionadas ao município, e também a fiscalizadora, que acompanha a execução das contas apresentadas pelo Poder Executivo. A maioria das discussões da Câmara Municipal de Limeira ocorre no plenário vereador Vitório Bortolã. Agora, qual é a importância dos plenários para as câmaras municipais? Saberemos agora. O plenário de uma casa legislativa é um espaço de extrema importância. Nele, são tomadas as principais decisões legislativas. O local, que cedia debates, também funciona como ponte entre os vereadores e a população. Fernando Campos é coordenador da Escola Legislativa Paulo Freire e comenta sobre a importância do plenário nos assuntos referentes ao legislativo. O plenário, vamos dizer, o coração, é a alma, é o sentido de todo o serviço da Câmara. É no plenário que as decisões vinculatórias, decisões que vão ser importantes para a vida dos cidadãos limeirenses vão ser tomadas. O plenário da Câmara Municipal de Limeira possui o nome do vereador Vitório Bortolã. Giane Boscolo, responsável pelos arquivos da casa, comenta sobre a trajetória desse parlamentar. Vitório Bortolã teve uma importante atuação na cidade de Limeira, tanto no meio político quanto no meio cultural. Ele foi um radialista que durante 40 anos atuou na área do jornalismo. Ele criou no ano de 1952 um importante programa de rádio chamado A Voz do Povo, que foi transmitido durante décadas ininterruptamente. E politicamente ele foi um vereador que atuou junto à Câmara Municipal por 25 anos e foi presidente também da Câmara durante 4 anos, além de ter sido secretário municipal e vice-prefeito.
O plenário possui o nome de Vitório Bortolã há 24 anos e foi instituído pelo vereador da época, José Carlos Pejon, como forma de homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados ao município. O nome do plenário foi dado no ano de 1990, através de um projeto de decreto legislativo do vereador José Carlos Pejon e outros vereadores que também assinaram esse projeto, e a intenção era homenagear o vereador Vitório Bortolã por sua importante atuação através da denominação do plenário. A Câmara Municipal de Limeira possui diversos departamentos para o funcionamento da casa, entre eles o setor de cerimonial, a imprensa, o multimeios, a informática, a manutenção, a limpeza, a contabilidade, sem contar as secretarias jurídica, administrativa e legislativa. O Departamento de Expediente da Câmara Municipal de Limeira organiza todos os documentos oficiais da casa. A Câmara Municipal de Limeira mantém como setor competente o Departamento de Expediente e Protocolo, que podemos chamar como coração do Legislativo. Dentre as principais funções do departamento estão organizar, distribuir, encaminhar e entregar a documentação e correspondência oficial aos demais setores da Câmara. O funcionário André Tadeu Stocco Golanda explica como é feito o trabalho do expediente e protocolo e a diferença das funções de ambos. Protocolo e expediente, os dois fazem parte do departamento expediente da casa, mas a diferença basicamente entre os dois é que o expediente está relacionado aos processos legislativos da casa e o protocolo aos processos administrativos da casa. A gente recebe os processos administrativos, solicitações dos funcionários, solicitações que vêm de fora da casa, protocolamos e montamos um processo. E esses processos nós encaminhamos aos setores competentes. O Departamento de Expediente e Protocolo mantém funcionários especializados em técnicas legislativas. O setor é responsável por acompanhar e registrar todos os documentos que envolvem o legislativo. Todas as solicitações realizadas, seja pelo funcionário da Câmara ou por outro cidadão, nós protocolamos aqui, damos o número que é um documento, que é gerado. A partir disso, nós encaminhamos para a secretaria competente e a secretaria competente, ela mesma faz o deferimento, seja utilização do uso do plenário, seja sala de reuniões, seja qualquer processo administrativo, nós, a partir daqui, encaminhamos para as secretarias competentes e a secretaria competente faz o deferimento e é realizado o que foi solicitado. E por falar em documentos, a preservação deles é muito importante, pois eles ajudam a contar a história de todos os setores da sociedade. Em 170 anos de história da Câmara Municipal de Limeira, muitos deles existem e revelam curiosidades sobre o Legislativo. Lembranças aproximam os ausentes, constroem a identidade de um povo e revivem um passado longínquo. Elas constituem memórias de um povo que entrelaça a vida com histórias passadas. Todos são formados por memórias e, por isso, a importância de resgatá-las constantemente. João Paulo Berto é historiador e fala sobre a importância desse resgatar para a história de um povo. Bom, as memórias elas são importantes para a configuração das identidades. É uma máxima que o povo não vive sem uma memória, seja ela familiar ou seja ela coletiva. Portanto, eu acredito que ao passo que você consegue resgatar uma memória, e a memória no plural, porque não existe uma memória em específico, você consegue colocar aquele grupo em um momento histórico e cultural específico. E essa memória, na realidade, ela é dispersa em uma série de elementos, não só materiais, ou seja, aqueles que a gente consegue tocar, aquele que tem uma materialidade, como os imateriais, ou seja, os contos, as lendas, as conversas. Essas memórias, elas estão dispersas, e por isso a importância da gente conseguir sistematizar todas elas e recuperar, para entender a história, seja de uma família, ou seja até mesmo o nível de uma cidade ou mesmo de um país. A história de um município é ligada à sua casa legislativa, de modo que resgatar memórias e ter conhecimento sobre o passado da Câmara é uma parte importante da história da cidade de Limeira.
As câmaras, elas são instituições que vieram do governo português já na época colonial e foram as primeiras instituições políticas que foram implantadas nas vilas e nesses pequenos povoados que se formavam. Ou seja, todas as cidades, todo o desenvolvimento, o crescimento e a estrutura dessas pequenas vilas estavam relacionados às câmaras municipais. Então a gente não pode pensar a história de uma cidade sem pensar a história da casa legislativa na qual ela está inserida. Do mesmo modo acontece aqui em Limeira. Por mais que a cidade tenha sido formada no final dos anos 1820, a pequena vila do povoado de Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi, a Câmara ela vai ser formada em 1844 com o intuito e a importância de desenvolver um trabalho de como eu faço com que essa povoação ela vá se fortalecer. Por isso que a gente tem que resgatar e valorizar a história do Legislativo, porque ela se une, ela está cruzada diretamente com a própria história da cidade. O quadro de funcionários da Câmara Municipal de Limeira conta com colaboradores, comissionados e efetivos. Alguns dos funcionários da Câmara estão aqui há mais de 10 anos. A Câmara Municipal de Limeira completou 170 anos em julho. E em quase 2 séculos de existência, muitos vereadores, funcionários concursados e estagiários passaram pelo Legislativo, exercendo funções diversas nos setores competentes. Um deles é o motorista Cícero Ferreira, que trabalha na Câmara desde 2000. Em 1999, houve uma abertura na Câmara Municipal que foi um concurso. Eu creio que foi o primeiro concurso que foi feito desde que a Câmara existe. E eu tive o privilégio de, no meio de mais de 1.300 pessoas, para 2 vagas, ser um dos motoristas da casa. De acordo com o setor de recursos humanos da Câmara Municipal de Limeira, existem no Legislativo 21 vereadores que ocupam a mesa diretora, 53 funcionários concursados e 3 estagiários. A copeira Ivane Rodrigues entrou na Câmara há 15 anos, no ano de 1999, sendo uma das funcionárias mais antigas da casa. Ela nos conta como começou a trabalhar no Legislativo. Eu comecei a trabalhar aqui na Câmara Municipal de Limeira em 30 de novembro de 99. Eu trabalhava já na prefeitura, concursada, e aí surgiu esse primeiro concurso na Câmara, a qual eu fiz o concurso, entre muitos eu passei, né? E como agente de Copa, eu trabalho nessa função desde essa época, de 99. Eu conduzo os parlamentares, seja para ir até o governo, até um deputado que eles têm na Assembleia para conversar, buscar projetos em outras cidades, projetos que deram certo para a cidade. Então eu conduzo esses parlamentares, eu os levo e os trago nos dias que estão agendadas as visitas. E o meu trabalho como agente de Copa é servir os vereadores, servir os eventos da casa, né? Trabalhar para os eventos da casa, e fazer os cafés, atender o público de uma forma em geral. Essa é a minha função aqui na casa. Primeiramente é um privilégio pelo fato de eu não ser limeirense. Eu vim de outra região e vim tentar a vida aqui na cidade de Limeira, isso em 95. E em 99 eu fiz o concurso, tive o privilégio de entrar, né, ganhando assim a graça de estar aqui. Para mim é uma honra, é um prazer fazer parte inclusive da história da Câmara, como um dos funcionários da Câmara efetivo. As boas lembranças é que nós viemos para um prédio amplo, né, bonito, bem assim, bastante espaço. E outra lembrança boa também que eu tenho da casa é em relação assim, à nossa valorização como funcionário efetivo, né? Uma das boas lembranças que eu tenho e que guardo comigo foi quando transferi a Câmara lá debaixo do centro, que era num prédio, era um lugar péssimo, tanto no sentido de aperto para manobrar veículos, como a estrutura não era correta. Hoje estamos numa estrutura nova, um lugar mais gostoso, onde as pessoas interagem melhor. Lá não havia nem como você interagir, devido ao espaço ser muito limitado. E vindo para cá foi melhor, nós temos uma área verde, onde você após o almoço pode descansar. Temos, enfim, essa é uma das boas lembranças que eu tenho daqui da Câmara Municipal. A série de reportagens sobre os 170 anos da Câmara Municipal de Limeira termina aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.